falar nesta noite sobre esse tema. Além de vasilhas vazias. Além de vasilhas vazias. O texto, você já pode suspeitar, é o de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Então você pode abrir a sua Bíblia, ou pode acompanhar aí no multimídia, no Data Show. Mas pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis 4, de 1 a 7. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema, além de vasilhas vazias. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui, ó Deus, com a tua palavra preciosa diante de nós, ó Deus. E eu clamo mesmo, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Usa-me, ó Deus, tão somente como um canal, ó Deus, para falar a cada coração, assim como o Senhor já falou ao meu, e eu sei que o Senhor vai continuar falando, ó Deus. Então usa a minha vida neste momento, Pai. Me coloco mesmo diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor me use, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós já ouvimos várias mensagens, eu já ouvi algumas sobre esse texto, não é? E algumas coisas me chamaram a atenção, por isso que eu coloquei além de vasilhas vazias, porque nós já sabemos da providência de Deus, da fé daquela mulher, não é? Mas tem algumas coisinhas, na verdade são 5, que eu queria destacar nesta noite com vocês, algumas coisas importantes, algumas verdades importantes que merecem ser destacadas nesse texto. Mas, queridos, quem é que nunca se deparou diante de uma situação assim, não é? De dificuldade, seja ela do tipo que for. No seminário, eu passei por uma dificuldade quando eu casei. Nós fomos noivos, nós ficamos 1 ano solteiros, então era tudo festa, né? Os solteiros tinham abundância, não é? Tinha comida no refeitório, café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanchinho da noite, era uma bênção. Mas eu casei depois de 1 ano e nós passamos por algumas dificuldades, pensando nessa área financeira, que é o caso aqui dessa mulher, não é? E quando eu solteira, eu escolhia o que eu comia, claro, né? Eu nunca comi quiabo, eu não gostava de quiabo. Mas no seminário eu aprendi a comer quiabo, porque ou era quiabo ou não era, depois que eu casei, né? E passou a fase do quiabo e teve a fase do milho, não sei se a Raquel lembra, né? Tinha abundância de milho uma época, depois veio o tomate. Então eu aprendi, queridos, aprendi nessas situações e como Deus nos ensina nessas situações difíceis. Então eu passei por algumas dificuldades e você, com certeza, deve ter passado por algumas, talvez não na área financeira, mas na área emocional, na área espiritual. Quem nunca passou por dificuldade? Não é? Há momentos da nossa vida que parece assim que nada vai dar certo, que não tem como consertar, não é? Que nunca mais a gente vai sair daquela situação desesperadora. E nesses momentos, às vezes nós buscamos ajuda ou saída na pessoa errada. Não é? Às vezes buscamos amigos que nesses momentos somem, não é? Nós buscamos na pessoa errada, mas essa viúva pobre, ela estava a ponto de perder os filhos, mas ela teve a sabedoria de buscar o quê? Um homem de Deus, um profeta, aquele que, sem dúvida, poderia ajudá-la.
E ela fez isso. Mas nós encontramos nesse texto algumas verdades que merecem ser destacadas. E eu queria falar um pouquinho com vocês. A primeira delas é que todas as pessoas estão sujeitas a passarem dificuldades. Não é? O fato de ser uma boa pessoa, de ser cumpridora de deveres, ser religiosa, cristã ou não, não nos deixa imunes diante das dificuldades. Não é? Nós não encontramos na palavra de Deus. Vem para Cristo, que você não vai passar mais por problemas, não vai passar por dificuldades nenhuma. Não é? No próprio texto de João 16:13 nos diz o quê? Jesus fala, não é que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Então nós passamos por aflições, sim, nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações. Então essa é uma verdade. Todas as pessoas estão sujeitas a passarem por dificuldades, por provações, por desertos, não é? Por períodos de inverno, aqueles períodos que a gente espera que passe logo e às vezes não é, os nossos invernos demoram um pouquinho, mas nós passamos por dificuldades, passamos por isso, sim, não é? Nem o próprio Filho de Deus, nem ele deixou de passar por sofrimentos. Não é? E é por isso que ele nos compreende em nossas necessidades. Ele passou por isso. Então nós vamos passar também. Essa viúva também passou. É uma verdade do texto. Mesmo ela, esposa, o marido que tinha falecido temia o Senhor, mas ela passou por dificuldades. Nós vamos passar também, queridos. Segunda verdade, que em casos de qualquer necessidade é preciso procurar a pessoa certa. Ela fez isso também. Quando Jesus se achava angustiado, ele sempre procurava ficar sozinho para pedir que o Pai o socorresse. No caso da viúva, diante de tanta aflição, ela procurou um homem de Deus para contar o problema. Só fazendo um parênteses, não tem nada a ver, não tinha notado isso aqui, mas eu lembrei muito essa questão de procurar a pessoa certa entre o nosso MDA. Não é? Para procurar a pessoa certa. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que eu estou passando, enfrentando, a primeira pessoa, fora o meu marido, eu ligo para a minha discipuladora e eu falo, Amada, ora por mim, eu estou passando por isso, isso e isso. Eu também vou à pessoa certa. Não é? Nós precisamos saber quem é essa pessoa certa. Não é? E o MDA nos ajuda muito nisso. Ter alguém que ora por mim, que essa cobertura espiritual na minha vida tem sido tremendo para mim e para quem tem experimentado, tem sido transformador. Ter alguém ao nosso lado. Pode fechar parênteses aí. Então, no caso da viúva, ela procurou um homem de Deus, tá? Para auxiliá-la, para contar o problema. Então, essa é a questão muito importante. Como eu falei, muitas vezes a gente procura em amigos, não é? E não vamos à pessoa certa, que é quem? Jesus. O que ele fala em João 15, 5, na parte B? Ele fala, porque sem mim, nada podeis fazer. Não é? Então, diante de qualquer necessidade, queridos, nós precisamos correr para Jesus. Não é? Ele é a pessoa certa. Ele é quem vai nos ajudar. Ele é quem vai nos direcionar. É Jesus. Amém? Então, nós precisamos ir até a pessoa certa. E essa mulher fez isso. Essa viúva foi... buscou ajuda na pessoa certa, que foi um homem de Deus, não é? Então nós precisamos cuidar aí também quem nós buscamos ajuda, não é? Se você não tem, ora, que Deus vai colocar alguém, né, diante de você. Eu orei muito tempo, clamando que Deus colocasse alguém para mim, para eu me desabafar, não é? Porque no meu caso, a gente não pode desabafar, então, todo mundo sair falando, não é? E é difícil, a gente também passa por lutas, passa por dificuldades. Tem dias que vem o choro, eu brinco, às vezes, com algumas discípulas minhas, e eu falo assim, tem dias, querido, que eu passo as lutas que você passa também. Tem dias que eu não quero levantar da minha cama. Ali eu choro, eu falo, Senhor, se não for a graça, o renovo do Senhor, eu não saio da cama, porque as lutas vêm, não é? E nós somos humanas também, não é? E como tem sido importante ter alguém do meu lado com quem eu posso me abrir, desabafar, buscar ajuda, ou simplesmente mandar um torpedinho e falar, minha pastora, ora por mim. Que a minha discipuladora é a pastora Rosângela, de Marília. E eu falo, querida, me socorre aqui. Então, como tem sido maravilhoso isso. Em terceira
verdade aí que eu vejo nesse texto é que Deus começa a agir em nossa vida a partir daquilo de que dispomos. Aquela viúva, o que ela tinha? O que ela falou para o profeta, para Eliseu? Que ela só tinha um pouco de azeite, não é? Então, Deus usa também aquilo que dispomos para operar em nossa vida, provendo nossas necessidades espirituais. Ela só tinha o azeite, era pouco, quase insignificante, mas Deus usou o que ela tinha. E Deus vai usar também. Se temos uma pequenina fé, é a partir dela que Deus começará a agir em nossas vidas. Queridos, o que Hebreus 11:6 diz? Se lembra desse texto? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ela tinha fé. E ela viu a providência de Deus na vida dela. Não é? Mesmo com uma pequenina fé, nós poderemos ver a providência de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Seja um milagre, seja uma cura, eu não sei qual a sua dificuldade, qual a situação talvez que você esteja passando, mas uma pequenina fé faz diferença também. Essa viúva tinha fé e nós precisamos de fé. Não é necessário que nós façamos grandes sacrifícios, paguemos promessas, tomemos quaisquer decisões. Basta apenas buscar a solução em Deus, confiar e esperar que Ele comece a agir no tempo dele e de acordo com a vontade dele. Hebreus 10:8 diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Salmo 51:17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E um texto lindo de Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Então, o que o Senhor fala? Ele não quer sacrifícios. Ele não precisa disso. O que Ele quer é um coração contrito. O que Ele quer é um coração que se derrama na presença de Deus, que busca a presença de Deus, que confia nele, que depende dele. É isso que Ele quer. Não precisa de sacrifícios, não precisa de pagar promessas, não precisa de fazer nada disso. O que Ele fala? Que o sacrifício que Ele deseja é o quê? Agradável a Deus, é um coração quebrantado, um espírito compungido, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém? Então é só nos derramarmos na presença de Deus, descansarmos, confiarmos nele. É fácil? Não. Eu sei que não é fácil muitas vezes. Dependendo da situação que nós estamos passando, descansar e confiar nesse Deus. Quando a minha mãe, teve o diagnóstico do câncer, tudo, ela lutou com o câncer mais de 5 anos. Foi fácil para mim? Não. Eu achei mesmo que o Senhor ia levar minha mãe, de tanto sofrimento, de tantas quimioterapias, radioterapias, de tudo aquilo que ela passou. Às vezes eu falava para minha irmã, falei, Cris, eu não sei se a mãe vai ficar com a gente até o final do ano. Será que ela vai passar o Natal com a gente? Então eu passei por momentos difíceis também, mas a gente precisa descansar em Deus, confiar nesse Deus e esperar o tempo dele. É no tempo dele, não é no nosso. Não é por mim, imagina, eu queria que minha mãe fosse curada na semana seguinte. Mas teve o tempo de Deus na vida dela. O momento certo que ele olhou para minha mãe e falou, filha, é hoje. Eu vou derramar sobre você a minha graça. Não é? Como vocês sabem, ela foi curada do câncer, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas demorou mais de 5 anos. Não é? Então, queridos, é descansar. E quando não conseguimos clamar para Deus, Pai, me ajuda a descansar em Ti. Me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda. Amém? Quarta verdade importante desse texto
é que só podem ser cheias vasilhas vazias. Eu achei tão interessante isso. Para você pode parecer assim, Ana, é bobeira, né? Mas eu achei tão lindo isso, a profundidade, que só podem ser cheias vasilhas vazias. Para que os vasos da viúva pudessem ser cheios, foi preciso que ela providenciasse vasos vazios. É claro. Assim também é conosco, queridos. Deus quer encher a minha vida, a sua vida, com a graça, com a misericórdia, com o poder dele. Mas é precioso, é preciso, nós precisamos fazer com que a nossa vida esteja vazia do quê? Vazia da maldade, vazia do egoísmo, vazia da maledicência, da idolatria, dos vícios, vazia de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu gosto muito de uma música da Nívia Soares, que diz que eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo aquilo que me afasta de ti. E a letra é muito bonita, porque ela vai falando várias coisas, de tudo que me afasta do Senhor. Nós precisamos nos esvaziar. O Senhor só vai nos encher a partir do momento que nós nos esvaziarmos de nós, sabe, do nosso orgulho, de tudo, nós precisamos nos esvaziar. Precisamos fazer isso. Aquele texto de Gálatas, que é tão conhecido, tão profundo, Gálatas 5, de 16 a 22. É um pouquinho longo, mas eu vou ler. Eu sei que nós já conhecemos, mas esse texto é tão rico, ele é tão profundo, e eu precisava ler com vocês nessa noite de novo. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, atenta de novo para o verso que fala: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Queridos, o velho precisa morrer. Todo dia, todo dia, todo dia. Por isso que nós precisamos nos esvaziar. Que só quando nós nos esvaziamos é que o Senhor nos enche, queridos. Então, e esse texto é tão profundo, porque ele dá essa relação das obras da carne. E no final ele fala, e coisas semelhantes a estas. Então tem muito mais, não é? Queridos, aquele que fofoca, aquele que fala mal do irmão, não faça mais. É obra da carne. Você tem que buscar o fruto do Espírito na tua vida. Não é? Aquele que mente, não mente mais. Isso nós precisamos fazer, queridos. Deixar o velho homem de lado. Se somos novas criaturas, por que continuamos com as velhas práticas do velho homem? Por que nós continuamos com essas práticas? O velho precisa morrer. Todo dia. Para Cristo nos encher, para que o Espírito Santo de Deus nos enche, nós precisamos nos esvaziar. Somente é cheia, vasilha vazia. Vasilha vazia é todo dia. Senhor, tira de mim, afasta de mim tudo aquilo que desagrada o Senhor, tudo aquilo que me impede de ter esse relacionamento maravilhoso com o Senhor. É todo dia, querido, nós precisamos fazer isso, nos esvaziar todo dia. Devemos buscar socorro com corações limpos,
ou pelo menos com a disposição de nos entregar a Deus, para que Ele possa nos purificar. Nós precisamos fazer isso. Por isso que eu falei que eu achei tão linda, não é? Que o profeta pedindo ali para a viúva, muitas vasilhas vazias, não é? Nós precisamos também. Só é cheio, não se esqueça, só é cheio aquele que se esvazia primeiro. Nós precisamos nos esvaziar para Cristo vir nos encher. Amém? E o quinto é que as bênçãos de Deus são dadas a nós, na medida em que estamos preparados para recebê-las. É uma outra verdade que está contida nesse texto. No caso da viúva, se você reparar bem no texto de 2 Reis, capítulo 4, o azeite, ele não acabou. O que acabou? Foram as vasilhas. O azeite não parou. Enquanto tinha vasilhas vazias, foi enchendo. As bênçãos foram chegando sobre a casa da viúva. Enquanto havia vasilhas vazias, as bênçãos estavam ali. Só pararam. O azeite só parou, porque acabaram as vasilhas. Se houvesse mais vasilhas, haveria mais azeite. Porém, ela não estava preparada, então o azeite parou. Ele não acabou, ele parou por falta de vasilhas. Assim também, as bênçãos de Deus não acabam. Elas simplesmente cessam porque nem sempre estamos preparados para receber. Nem sempre nós estamos preparados para receber as bênçãos de Deus. Tiago 4, 2 e 3, é um texto lindo. Eu vou ler só o versículo 3, que muitos conhecem. O que fala ali? Fala que pedes e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, às vezes, nós não recebemos, porque também nós pedimos mal, não visando a vontade de Deus, não aquilo que Ele tem para nós, não é? Na soberania de Deus, Ele sempre sabe qual é o melhor para nós. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Aquele texto lindo de Efésios 3:20 também nos lembra isso, que fala que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então, Ele sempre vai fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É dele. Deus é assim, não é? Mas nós podemos, sim, impedir que as bênçãos de Deus estejam sobre as nossas vidas. Nós podemos. Assim como o azeite da viúva parou por falta de vasilhas, nós podemos, sim, segurar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, concluindo, meu marido pediu para eu terminar 9h15, então eu estou tentando. Neste mundo, nós teremos problemas, não é? Só relembrando. Mas Jesus venceu todos eles, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. E com Ele, é promessa dEle, nós seremos mais que vencedores. Não é? Então, com Jesus, nós venceremos, sim. Passaremos por tribulações, passaremos por problemas, queridos, mas sempre, sempre, sempre com Jesus. O deserto não é lugar para ficar. O deserto é lugar para atravessar. Então, nós atravessamos desertos. Nós atravessamos momentos assim, mas nós não ficamos nesses lugares. Jesus é conosco. Ele vem, nos dá a vitória, nos tira daquele lugar. Não é? Nós já aprendemos, nós já ouvimos tanto sobre isso, né, deserto, sobre essas tribulações, que são momentos preciosos que Deus trata com a gente. Não é? Onde nós paramos, buscamos mais a Deus, ouvimos mais a sua voz, e é um tempo de tratamento. Mas deserto não é lugar para parar. Deserto é lugar de atravessar, então nós vamos atravessar por momentos. Mas Deus é conosco e Ele vai nos dar vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, é a promessa dEle, não é? E Ele é fiel, então nós seremos vencedores. Quando um problema muito difícil estiver nos afligindo, nós precisamos buscar a Jesus, porque só Ele tem a solução que nós precisamos. Lembra de João, sem mim nada podeis fazer. Apresentemo-nos a Ele desprovidos de nossos próprios recursos, para que Ele possa agir livremente em nossas vidas.
Vai de coração quebrantado, deixa Ele, se esvazia de tudo. Nós dependemos dEle, nós precisamos da graça dEle, apesar dos nossos recursos, nós precisamos dEle, é só Ele. E mesmo nos recursos, com as nossas coisas, é Ele que nos dá, não é? Então nós precisamos nos achegar sim na presença de Deus, totalmente quebrantados, com as vasilhas vazias, se esvaziar mesmo, para que Ele nos encha. Quando a resposta estiver demorando, ou quando a resposta que nós buscamos nem vier, confiemos que Ele tem o melhor para nós. E na sua presciência, sabe o que poderá nos suceder diante de uma bênção para a qual nós não estamos preparados. Então, às vezes, nós lutamos com Deus, não é? Teimamos tanto com Deus por alguma bênção que para os nossos olhos vai ser o melhor. Mas Ele sabe, Ele sabe o que é melhor para nós, não é? Então nós precisamos descansar, porque muitas vezes a resposta dele é não. E nós vamos continuar andando com esse Jesus maravilhoso, na dependência dele. Então pode ser que a resposta que você está buscando não venha, não é? Mas Ele continua no controle, Ele está no controle de todas as coisas, não é? Então nós precisamos sim nos entregar a esse Deus, nos lançar nos seus braços de amor, descansar no agir dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele nos dá, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, não porque nós merecemos, mas porque é graça. É o amor tremendo dele por nós. Amor esse que eu não entendo. Eu não entendo o amor de Deus por mim. Porque eu falo, Pai, eu sou tão falha, eu não mereço nada. Mas o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Acho que por mais que a gente fale do nosso Deus, a gente não consegue, não é? Expressar o nosso amor por Ele. Por esse Deus tão tremendo. É graça dele, nós não fizemos nada para merecer. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Então nós precisamos sim nos lançar cada dia a esse Deus. Buscar sim intimidade com esse Deus. Cada dia. Todos os dias nós precisamos fazer isso, para que as bênçãos dele venham assim sobre as nossas vidas, descansar nesse Deus tremendo e maravilhoso. Amém?